já. Bom, é isso aí, meu povo. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro vídeo aqui do canal, né? Falando sobre música, ministério, gravando com o meu amigo aqui, Juan. E, bom, o tema do nosso podcast, né, pro nosso canal vai ser música e ministério. Então, eu queria aproveitar que o Juan veio hoje aqui gravar comigo aqui em casa. É um amigo, mano, que eu tenho um carinho muito grande. Conheci lá no Acampa, foi tipo assim, mano, foi uma parada muito incrível. A gente começou a cantar e tal, tocar num momento off. Então eu trouxe ele aqui hoje, a gente trocou uma mensagem. E inicialmente eu vou me apresentar, meu nome é Jonathan, eu tenho 26 anos. Também faço um pouco de audiovisual, entre música, edições de vídeo, áudio, coisas desse tipo. E agora vamos pedir pro Juan se apresentar aí, para vocês conhecerem um pouquinho dele, um pouquinho da história. Então vamos lá, mano, conta aí pra galera. Fala galera, eu me chamo Juan Solis, eu tenho 21 anos e entre muitas coisas eu gosto de dizer que eu sou um multiartista e experimentador da arte e tudo que ela pode me proporcionar. Estou muito feliz de estar aqui, muito obrigada pelo convite. Claro. Eu sou cantor, ator, já fiz série, já fiz documentário, já fiz teatro musical, já fiz um monte de coisa. E atualmente eu sou professor de música, teatro, musicalização infantil. Gosto de trabalhar com a arte como um desenvolvedor de pessoas. Vocês já viram que o menino é multi, é um artista mesmo. Somos. Então, conta pra galera como foi assim que você descobriu que era isso que você gostaria de fazer relacionado à arte, seja cantar, dançar, assim, qual que você começou primeiro e você sentiu, falou assim, cara, é isso que eu quero fazer. Cara, eu tenho uma história curiosa, porque com 2 anos de idade, a minha mãe conta que quando ela ia escovar meus dentes, eu dançava com o barulhinho da escova. Ou seja, eu já tinha a percepção de que um barulho é diferente de um som, porque um som é música e barulho um barulho. E aí eu fui crescendo, ouvindo na igreja, sempre me apaixonei. Com 11 anos de idade, eu me mudei, nós trocamos de igreja e fomos para uma igreja que podia a criança cantar. Tinha o Ministério de Louvor das Crianças. Caramba! Sim. Bom. E aí foi o primeiro contato que eu tive. Eu pedi, posso cantar? Posso cantar. E aí meus pais deixaram, e aí eu fui lá, cantei, fiz os meus olhinhos. E quando eu abri, tava, tipo, todo mundo chorando. Todo mundo, tipo, emocionado. Sim. Alguma coisa aconteceu, eu tinha 11 anos de idade. E desde então eu fui crescendo, cantando, buscando me aperfeiçoar, fiz violão, aprendi um pouquinho de teclado também. Canto é o que eu estudo desde os 12 anos de idade, 11 ali. Então já são 10 anos estudando canto. E aí eu nunca mais parei, eu virei líder do louvor. E aí fui crescendo nesse lugar de ministério e adoração, mesmo tendo ficado um tempo fora desse propósito. Depois entendendo no Senhor o que Ele queria, que não era apenas ser um cantor ou ser um artista, mas ser um ministro. Faz uma diferença muito Total. grande, né? E assim, o bom é que você começou já bem novo. Sim. Tem gente até que realmente começa com menos 7. Sim. E duas coisas que eu observei que são incríveis é que a gente fala dessa questão de que você falou de som é música e barulho é outra coisa. Só que quando a gente vai entrar para a ideia de ritmo, sim, qualquer coisa pode ser um ritmo. Som. Entendeu? Você vê que a bateria, cara, se você encostar aqui, às vezes, qualquer coisinha que é um som simples, que às vezes não tem nada a ver, seja ele oco ou estridente, ele vira um ritmo. Sim. Entendeu? E isso é muito, muito incrível, porque você é professor, eu também sou professor de música, e muitas das coisas que às vezes a gente vê dos nossos alunos no início é essa rítmica. Sim. Essa métrica de quando mudar. Bem falha, né? Tipo, caramba, o que é que eu faço? Eu me perdi ali no caminho. Mas é justamente isso. O interessante depois eu fui perceber que um instrumentista, ele vai para esse lado do barulho. E o barulho começa a ser interessante, ele desenvolve o som. O cantor, ele vai do som e o barulho incomoda ele. O barulho precisa fazer sentido pro cantor. É o contrário. É o contrário. E isso é muito legal no desenvolvimento da criança, né? Eu trabalho muito com criança. No desenvolvimento da criança, a gente vê quem tem uma propensão a ser
musicista e quem tem propensão a ser musicista, cantor. Entende? Assim como Caramba. outras linguagens artísticas. Porque eu geralmente vejo um pouco, hoje a minha análise mais, né? Acho que talvez seja um pouco bruta. Que eu vejo, tipo assim, geralmente quem costuma cantar mais é menina. Sim. Se você vê, a maioria das pessoas É que difícil. cantam são mulheres. Então, assim, a gente já dá pra ter uma noção de que, na maioria das vezes, menina já nasce com essa projeção de ter uma afinação melhor, de ter uma voz mais legal. E homem, geralmente, é músico, é instrumentista, é aquele cara Mas que... você sabe por que isso? Tem Não. uma explicação. De várias explicações, a mais fácil de compreender tem toda uma questão social, mas além da questão social, tem uma questão de... Os agudos são mais valorizados do que os graves. Então, até se uma mulher canta, mas ela tem uma voz contralta ou mais grave, ela não é tão brilhante ou valorizada quanto uma aguda, numa indústria, né? Uhum. Falando da indústria. Então, a gente ainda tem essa dificuldade porque parte do agudo e do grave. O agudo sempre é mais valorizado, enquanto o grave é para quem gosta de música, quem gosta de soul, de ritmo. Entende? É uma parada um pouquinho também. mais bruta, né? Exatamente. E é engraçado porque, exemplo, às vezes você pega um contrato, aí você vê uma soprano, às vezes fazendo uma firula, uma melisma, você já olha assim, tipo, caraca. Então, realmente, o agudo, ele acaba chamando mais a atenção, né, nesse quesito, assim. Então, assim, é algo muito incrível que eu geralmente analiso, eu gosto, né, de sempre analisar essas coisas. E uma outra coisa muito legal que eu já analisei é músicos que são vocalistas, quando, por exemplo, tocou uma música, a primeira coisa que ele analisa entre o ritmo, a harmonia e a letra, ele geralmente foca na letra. Sim. Eu percebi isso uma vez que minha tia perguntou, ela chegou assim, pô, você reparou na letra da música tal? Eu falei, não, eu curti o som. Tipo assim, eu curti o som e eu falei, cara, peraí. Aí eu comecei a projetar essas ideias, porque, exemplo, hoje eu que sou músico, cara, tem muita música que se você pedir pra eu cantar, eu não sei a letra. Mas sabe de Mas qual é eu toco. salteada a harmonia. A harmonia eu toco, eu sei a hora Total. que tem que trocar. Então, tipo assim, eu percebi isso, que a gente que é mais instrumental, a gente sempre foca mais no instrumento do que... Então, assim, tem muita música que eu escuto mais pela vibe do que pela letra. Sim, e o cantor não, ele vai perceber, ele vai se atentar mais às técnicas que vão ser usadas naquela canção. E além desse lado que a gente falou dos agudos e dos graves, tem um lado histórico também. Antigamente, antes até de se criarem as classificações vocais, só haviam vozes agudas. E haviam os famosos castrantes, né? Que eram os homens que eram castrados na adolescência, para a voz deles permanecerem agudas para sempre, porque não poderia mulher dentro do teatro, do canto da ópera, só homens, e precisava de vozes agudas. Caramba. Então os homens, eles eram castrados, e por isso os castrantes, eles continuavam fazendo a voz aguda. Inclusive as classificações vocais só nasceram quando as mulheres puderam entrar no teatro, no canto de ópera. E o primeiro canto é o canto lírico, que é o canto erudita. Caraca, aí, gente, ó, história da música. Eu já cheguei a estudar um pouquinho, né, de história, mas eu não fui tão profundo nisso. E é muito engraçado que até hoje o que mais me surpreende é quando você vai ver que a música, ela saiu da ideia de matemática, Pitágoras. Então, já é o lado que eu não gosto. Outra coisa muito legal, que pouca gente sabe, é que estudar música é área de exatas. Porque é matemática e física. Então, sim, assim, a galera acha que, estudar música, pô, é artes, é uma... Gente, não... Não é. Não se enganem, tá? Porque quando eu fui estudar partitura, eu falei, meu Deus, isso não é pra mim, eu quase desisti da música. Por isso que eu foquei na voz, nas técnicas vocais. Não que não seja necessário, pelo contrário. Depois eu fui aprender pela cifra. Claro. Que é muito importante também. Mas a partitura, ela é literalmente mapeamento. No canto a gente faz mapeamento vocal, que é muito importante também. Mas caramba, se você é de exatas, você vai se dar bem com a música. Se é de humanas, também vai ter uma dificuldade. Vai ter. E é muito engraçado quando a gente vai um pouco mais pro lado da produção, que é o que eu comecei a fazer há um tempo. Você percebe que tem muito da ideia da projeção. Hoje em dia, às vezes eu chego no lugar, pra poder captar o reverb. Sim. E aí quando você entra ali dentro do computador, que você tem as edições, tem toda essa ideia de você escolher um reverb, calcular o tempo do delay,
como é que a voz vai ser projetada, se você coloca a equalização no reverb ou a equalização na voz. Tem algumas técnicas muito, muito legal. Então, assim, quando eu percebi que realmente era matemática e física, eu falei, caraca. É mixagem de som, meu Deus. Entendeu? É muito louco. Não é minha área. Inclusive, isso é muito interessante da gente falar. Eu amo isso na música, porque tem pessoas que você vai falar assim, músico, legal, músico. Cara, tem uma pessoa que vai ser fera, incrível na voz, mas vai tocar violão muito básico e nunca vai sair daquilo. Assim como vai ter um músico muito, muito, muito fera, ele vai tocar muito, muito bem, vai tirar de ouvido, e mesmo assim ele só vai ser afinado, mas não vai ter nada muito diferente no timbre dele. Porque a música, ela é muito plural, a música é muito diversa. Então, assim como, tipo, pra mim é um mundo muito legal, muito incrível, maravilhoso na voz, pra você é mais interessante talvez nos instrumentos, no sistema, eu esqueci como Na chama. produção, Na na mixagem, essas coisas assim, é isso que aí. são mais técnicas. E olha que legal, se não fosse essas pessoas, não haveria a complexidade da música. Exatamente. Porque, por incrível que pareça, uma das coisas mais bonitas da música é a complexidade dela. Exatamente. E algo muito incrível disso é a timbragem. Como a gente estava falando aqui, quando chegou, cara, a gente estava conversando sobre isso, a timbragem, ela, como eu disse, é o CPF da pessoa. O timbre é o CPF da voz, né? É muito Não incrível. tem como você imitar um timbre. Você pode usar a mesma nota, o mesmo tom, mas a harmonia, ela As vai... mesmas técnicas. A harmonia, ela vai soar diferente, sabe? Vai ter algo muito peculiar que, cara, é incrível. Sim. O timbre ele é esse CPF da voz e a timbragem é quando a gente faz esse processo de tentar aproximar o timbre através das técnicas vocais. Exatamente. Gente, então, cara, o bom de ter trago o Juan pra essa primeira aqui, assim, por mais que por enquanto agora esteja sendo... A gente tenha entrado um pouquinho na técnica, mas é muito bom quando você tá com pessoas que compartilham de parte de história, conhecimento. Por quê? Tem amigos, talvez, se eu trouxesse aqui hoje, a gente ia ficar só falando de música. E tem muita gente que, às vezes, tem essa curiosidade de aprender da história, né? Você sabia da música? A gente, igual você sabia da música. Um canal de curiosidade. Entendeu? Então, assim, às vezes a gente vai ficar falando só de escolher música, só de tocar do play, mas tem muita coisa interessante que a gente, às vezes, faz e sem saber por quê. Eu já peguei muito aluno que, às vezes, ele chegava, tocava as notas, fazia isso e perguntava, pô, cara, você sabe qual é a teoria por trás da construção do acorde? Aí, quando eu ia lá no quadro, eu colocava um monte de coisa que ele olhava o quadro cheio e falava, é isso tudo que acontece durante esse acorde? Então, assim, é um negócio muito legal. Então, pra galera que quer conhecer um pouquinho mais da música, cara, estudar a teoria é importante. Eu já encontrei muito músico que às vezes só faz, só tem um negócio mais. Quando você vai ver a teoria, fica ruim. Porque, exemplo, hoje a gente consegue se comunicar por conta da informação. Sim. Agora, vamos lá. Pô, eu chego pro Juan e falei, mano, tem como você fazer isso? Se você não tiver uma ideia, uma música, você não consegue se conectar. Se eu hoje não souber falar, pô, cara, essa música tá no tom tal, as notas são essas. Se eu não tiver essa teoria, eu fico incomunicativo com as pessoas que estão ao meu redor. Eu vou aos lugares, toco, mas eu não consigo me comunicar. Quem dirá no canto. No canto a gente não só aprende técnica, não só aprende sobre tom, então precisa da parte dos instrumentos também. E anatomia da voz e fisiologia da voz. Então a gente tem que estudar a saúde. Porque tem faringe, laringe, as pregas vocais, o palato mole, o palato duro. Então tem toda uma anatomia, os músculos temporais, os músculos cranianos. Tudo isso interfere na timbragem e na forma como a gente ressoa a nossa voz. Então, nossa, muito... vai ficando um negócio bem complicado, né? Isso estudando um pouco da fonoaudiologia, cara, você vai entendendo muita coisa. Mano, a gente tava conversando que, assim, você tem vivido uma fase nova. Sim. Né? Você tem buscado a Deus, tem encontrado algumas respostas que às vezes não tão óbvio. E como o assunto, né, é sempre música e ministério, eu acho que tem uma galera que às vezes passa por situações que eu vivi e que você também vive, já viveu ou está vivendo, que a gente pode abençoar a vida dessas pessoas. A gente pode compartilhar parte da nossa história, algo que seja
conectado, seja lá a forma de Deus falar, de você ouvir o que a gente sente nos momentos, sabe? Que a gente tá triste, mas a gente encontra força em alguma coisa. Então, assim, compartilha aí de forma talvez breve pra galera uma experiência sua que te marcou, tem marcado você. Olha, eu tenho muitas experiências, mas acho que uma delas talvez que toca as pessoas assim é quando eu tava cantando no trio elétrico. Eu estava em cima do trio elétrico cantando, fazendo backing vocal por um cantor. E, cara, eu nunca contei isso. Aí, galera, de primeira. De primeira mão. E aí eu tava cantando e o trio tava passando e aí eu vi um cara fantasiado de Jesus no meio do carnaval. Caramba. E eu fiquei assim, do trio cantando ali, olhando toda aquela situação. Eu parei e pensei, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? E esse cara começou a, tipo, imitar Jesus crucificado numa cruz. E eu falei assim, não, que isso, tá repreendido em nome de Jesus, de cima do trio. Naquele contexto, naquela situação. E aquele cara começou a se estremecer assim. E eu juro, o Senhor falou comigo. Pode repreender porque o inimigo tá querendo dizer que a cidade é dele, que o lugar é dele, que as vidas são dele. Mas não são, ainda são minhas. E eu comecei a repreender e aquele cara começou a se estribuchar. E do nada ele parou de fazer aquilo e voltou pro bloco. Lembrando, eu estava em cima do trio elétrico, eu não estava lá embaixo, ele estava lá embaixo. Tava de cima e eu cantando as músicas que eu tinha que cantar, fazendo back e olhando pra ele. E toda a situação aconteceu. Então, eu fico assim, foi uma das experiências que eu tive que na época eu não entendi muito bem. Mas mesmo distante, eu tinha o Espírito Santo, porque o escolhido não tem escolha. Exatamente. E assim como a gente postou ou vai postar ainda, uma canção, quem já pisou no Santos dos Santos em outro lugar não consegue viver. Não. Então, a grande mensagem do Senhor para nós é, independente de onde nós estejamos, independente do contexto que nós estejamos, o Senhor ainda é dono e controlador de tudo. Então, não tem como fugir dos olhos do Senhor. E nem tudo vale a pena. Exatamente. A gente conversou também um pouquinho sobre essência. É isso que é muito bom frisar sobre a essência. É algo que já nasce com a pessoa. Eu costumo muito dizer que, exemplo, um frasco de perfume. Você tem aquele perfume que você gosta tanto, que você já sabe o cheiro, que você conhece a essência. Então, qualquer dia desse, cara, se alguém simplesmente pegar aquela essência, trocar o frasco e você pegar enganado, tipo, achando que era um outro perfume, não tem como você confundir e falar, cara, esse perfume tá errado. Porque você conhece a essência. E eu costumo dizer que Deus, ele realmente conhece a nossa essência. Tem eu costumo escrever algumas mensagens e tem um que o tema é eu conheço a essência que coloquei em você, sabe? Uau. E aí eu aplico uma visão falando sobre exatamente isso. Quem colocou a essência em nós sabe realmente, sabe? O que nós exalamos. E quando você entende... E pra que exalamos? Isso aí, quando você conhece a sua essência, sabe? Cara, você pode estar em qualquer lugar, seja se você estiver vivendo uma fase ruim, estiver mal, estiver depressivo, porque a gente tem esses altos e baixos, né? Eu tava até comentando com um amigo meu que a gente busca sempre viver uma vida como se fosse perfeita em linha reta. Só que se a gente entrar pelo ponto de vista da música, as ondas sonoras, elas não são retas. Sim. E aí a gente entra... quanto mais complexo, mais oscilante. E aí olha só que incrível, a gente entra num contexto de perfeição e fala assim, pô, a pessoa não tá afinada. E quando as pessoas pensam em afinação, elas acham que é manter a estabilidade. Só que, cara, não tem nada a ver. É justamente saber navegar nessas ondas sonoras. Inclusive, uma curiosidade sobre isso também é muito interessante. Whitney Houston, que tipo, é até hoje considerado a voz de todos os tempos, ela era tecnicamente falha. Porque ela tinha muitos erros. As notas, ela errava muito nas notas, nas métricas. Mas foi justamente isso que fez ela ser a maior voz de todos os tempos, porque ela criava a partir do que tinha para ela como base, que foi o que a gente conversou também.
E ela tinha essa base e ela criava muito a partir disso. Então ela criou coisas que literalmente não existiam. Então, teoricamente, isso tá errado, porque a música é só aquilo ali. Exatamente. Aí a gente entra num outro ponto da galera que é músico, instrumental, é que eu, quando comecei a aprender música, meu irmão sempre fala, eu perguntava assim, por que que eu não posso usar a nota T, né, tá, dentro desse tom? Ah, porque você vai estar fora do tom. Sabe, é igual o exemplo, a gente tá tocando aqui, eu tô tocando no tom de Ré. Eu acreditava que se eu usasse uma outra nota de um outro campo harmônico, cara, ia estar tudo errado. Só que quando a gente vai entrando Tem num inversão, nível tem nada. avançado, que você vai aprendendo empréstimo modal, tons emprestados, que você vê que, cara, nem sempre o que tá fora de fato é ruim ou tá errado. E depois que eu levei um bom tempo para poder quebrar, né, essa crença limitante de que eu não podia improvisar com fora da pentatônica. Sim. E aí, quando eu fui aplicar um pouco das técnicas de jazz e blues, eu vi que, Uau, cara, dá pra improvisar com 9 notas. Vocês têm surreal. noção do que é conseguir improvisar com 9 notas? E aí eu percebi que não era sobre repousar nas notas que eu queria, mas usar elas de forma cromática. Então, assim, o meu improviso, o meu arranjo, ele ganhou outra linguagem. Porque agora, pô, pensa aí, você ter 5 notas à sua disposição e você ter 9. Porque, exemplo, a gente pega o campo harmônico, né? Que, exemplo, a pentatônica são a primeiro, segundo e terceiro grau, e depois quinto e sexto. Então, você consegue acrescentar o terceiro menor e o sétimo bemol, isso aí, o sétimo É bemol. como na voz, né? Que tem a escala arábica, tem a escala, tipo, brasileira, tem várias escalas, menor, assim. melódica, Maior, menor. E Tem. tipo assim, meu Deus, você pra improvisar isso no melisma, você ganha uma liberdade surreal. E vou falar pra você, tá fora da pentatônica do tom, mas É. tá ruim, bate fora. Então eu também tive... Microtons, inclusive, a gente usa muito nos melismas, e tipo, microtons são coisas que acho que nem deve dar pra fazer no teclado. Não, gente, é uma parada assim muito Sinistra. incrível, né? É uma teoria que quando você vai afundando, você vê que você começa a quebrar padrões. A gente acredita muito nesse básico, a gente ensina, né? Eu vejo muito professor que ensina o aluno assim, tipo, poxa, faz o Fá com pestana. Aí eu já cheguei, tem pouco tempo que eu cheguei pro menino que tava aprendendo, eu falei, cara, por que você usa essa nota? Ele, cara, porque essa é a nota que o professor ensina. Então, assim, você vê que eles repetem padrões. Te ensinam sempre o Dó com 3 dedinhos, o Fá empestando. Uhum. Só que eu falei com ele, cara, quando você chega num nível avançado, essas notas aí você quase O não dó usa. é um dedo no Power accord você só vai usar se for rock, mas nem assim você usa todo o power accord. Sim. Então eu fico vendo que assim, a gente nunca ensina os nossos alunos do jeito mais fácil. Eu falei, cara, seu professor tá te ensinando as coisas do jeito mais difícil, do jeito que ele aprendeu e tá reproduzindo. Ele não desenvolveu aquela didática de, pô, o que eu posso aprimorar para passar pro meu aluno, para ele poder assim conseguir extrair o máximo de forma simples, porque você acelera o aprendizado do seu aluno. Eu costumo dizer, né, eu estudo um pouco também de neurociência, e aí, cara, quanto mais difícil é o desafio, maior é a tendência de desistir. Então, quando o aluno ele entra para uma aula, o que ele quer de cara é observar os resultados. Pô, se na primeira aula ele já conseguir tocar uma música, cara, é 100% de certeza praticamente que ele vai voltar na próxima. Agora, se em uma aula ele só aprendeu a fazer uma nota, cara, a probabilidade dele voltar sei lá, é quase zero. Entendeu? Porque a nossa mente, né? Hoje, principalmente com a era da internet, a gente está acostumado com essa questão de dopamina rápida. Ser bombardeado de Isso informações aí. e a gente nunca sabe qual de fato é a informação. É o que eu sempre falo para os meus alunos, porque eles têm muita informação, vários tipos de aquecimento, por exemplo. Só que se você fizer o aquecimento vocal da maneira errada, você pode criar calo nas suas pregas vocais, e calos nas pregas vocais podem inclusive evoluir para um tumor. Então olha só que perigo. Então precisa ter muito cuidado. Claro, né, essa seria uma maneira muito, muito errada de cuidar da voz, mas é necessário um profissional que, além de gostar do que faz, saiba usar a didática para cada aluno. É o que eu faço. Eu tenho uma aluna, por exemplo, ela é a que mais está comigo, há mais tempo comigo, no caso.
ela já tem há 1 ano a 6 meses. E tipo assim, hoje ela chega na aula e ela fala assim, hoje eu quero cantar essa música. E a gente só faz ajustes, sabe? Porque ela entendeu a base. E agora a gente vai mais na performance porque ela ainda é muito travada. Mas olha só, 1 ano e meio para ela conseguir sair de um canto básico para um canto intermediário quase avançado das técnicas, sabe? Então, assim, isso porque ela é assídua e ela se dedica muito, porque na verdade a gente nunca vai parar, né? Hoje ela pode dizer, hoje eu sei cantar. Ela já não tem mais aquela insegurança de falar, não sei cantar, eu arranho, né? Eu finjo que eu canto. Hoje ela tem segurança, ela pode dizer, eu canto. É muito legal quando a gente chega nessa fase de você poder sentar com o seu aluno e tipo assim, pô, vamos tocar o que hoje? Ou então, pô, vamos fazer um groove, vamos fazer um som, igual você chega assim, pô, vamos cantar essa música e fazer uns ajustes, treinar a técnica, vamos usar isso como um experimento. Ou então põe sua cara, eu sempre falo, imagina que eu sempre falo isso para os meus alunos, quando você for cantar uma música e quiser dar sua cara, pensa assim, imagina se essa música chegasse para você como uma demo, e você que tivesse que regravar essa música, como você gravaria ela? Esquece completamente como o cantor fez, sabe? Sei lá, imagina uma música muito famosa e como se ela chegasse pra você que tem que gravar. Porque é assim que chega pro cantor. Ele já ouviu, ele ouviu lá uma demo, uma voz que ia lá. E ele que vai dar a cara pra música. Então é da criatividade do vocalista. Eu falo sobre isso, de arranjo vocal. Arranjo vocal. Isso aqui é muito importante, porque às vezes os alunos mais básicos, eles vão simplesmente olhar a música, eles vão pensar no tempo e na voz, mas eles não focam em talvez transmitir aquele arranjo vocal, igual no teclado. Cada músico tem o seu arranjo. Eu já não sou muito aquele cara de ficar fazendo muita firula, eu acho maneiro quem faz, porque traz um sentimento, traz uma questão de, pô, às vezes 1, 2, 5, 1. Mas o meu arranjo vocal, quando eu comecei a aprender isso, de fazer esse arranjo, né? O pessoal sempre fala assim, eu preciso fazer um arranjo tal. Então, como é que eu crio o meu próprio arranjo, as suas técnicas? Então, quando você começa a observar com essa forma de, tipo assim, o que eu posso criar aqui? O que o cara fez que eu posso extrair dele? É igual aprender inglês. A gente começa repetindo até a gente desenvolver a nossa própria linguagem. E na música tem muito disso, a gente começa copiando linguagens e aí a gente, depois de um tempo, a gente vai criando a partir daquilo. Por isso que o que realmente faz um músico chegar num nível alto é os tipos de experiência que ele vive. Porque se eu chegar aqui hoje em um dia e te passar uma dezena de teoria, eu tenho certeza que amanhã você não vai lembrar disso. Então é algo que a gente tem que implementar aos poucos. É aí, tipo, depositar dinheiro no banco. Todo mês você coloca um pouquinho lá, você aprende um pouquinho, e quando você vê no final do ano, caraca, você está com um conhecimento muito absurdo. De tanto você ouvir música, de tanto você tentar tocar música, quando você for ver, você tá com, pô, caraca, eu gosto desse músico que ele toca com esse estilo. Por isso é importante ter boas referências. Exatamente. É o que os grandes músicos falam, gente. Boas referências. As músicas se que você for perguntar a qualquer grande músico e falar qual a sua referência, ele vai ter qualquer músico. Tipo, muita gente fala, eu lembro que eu pensava assim, nossa, igual a Beyoncé, cara, a Beyoncé é absurda. Quem é a referência da Beyoncé? Ela fala, por exemplo, Tina Turner. Entendeu? Mas tipo assim, Tina Turner. Eu posso achar que a Beyoncé canta até melhor do que a Tina Turner. Mas tipo, caraca, essa é uma referência. Então, a partir disso, ela criou o que ela faz. Exatamente. Entendeu? Igual hoje eu vejo que agora, isso já vem ficando moda de um tempo, né? Quando aqui a música começou a querer ganhar esse pouco do black, é que, pô, se você for perguntar, principalmente para tecladista, qual a sua referência? Lá de fora. 2 e 1. Você vê os meninos, entra no YouTube e já vai falar, tipo assim, chord, progressões harmônicas americanas. Você vê, caraca, tem uma galera que, mano, amassa no 2-5-1, no 3-4-5, que tem essas progressões. Só que a única questão é o que a gente estava falando aqui. As nossas músicas, elas são muito mais voltadas para a voz acompanhar uma base em si. E lá fora é muito mais os instrumentos, tipo assim, fazendo uns acordes melódicos, né? Se eu posso dizer que é o chord melody, que a gente chama de acompanhar a voz, de fazer... Você vê que a música ela tem muito mais notas, porque ela é muito mais
voltada para essa melodia vocal, ou seja, se vai subir e descer de transmitir essa história. Eu estava aprendendo isso, já tem um tempo, que lá eles fazem com que a harmonia conte a mesma história da música, da letra, né? Sim, porque qualquer harmonia, qualquer tonalidade, ela conta uma história, ela passa sentimentos, qualquer. Nenhuma harmonia ela vai não passar um sentimento, não tem intenção de passar. Seja alegria, tristeza, medo, tanto que a gente vê, né? Trilha sonora de filme, por exemplo. Que dá, já viu aquela trend, aquela brincadeira assim? O que dá medo no vídeo é a música. Aí, tipo, é um filme de terror, um assassinato com uma música infantil. Aí você fica tipo, não causa meu efeito. Deus, que horror, mas não tenho medo. Isso aí, por isso que a música ela é muito emocional. Eu costumo dizer que, cara, se você estiver bem, quando você pegar pra tocar, cantar, você vai puxar músicas alegres. Se você tiver mal. Se você estiver mal, caraca, mano, que às vezes, pô, o cara tá ouvindo sofrência, mano, tá mal. Entendeu? E assim, então, eu já teve vezes de, pô, eu tá cansado no teclado, ter que fazer fundo na igreja, mano. Vai então menor mesmo, já começo lançando um Lá menorzão, porque, sei lá, nessa de tipo assim, de você deixar fluir quando você for ver, é instintivo, você vai usando aquelas Porque notas que vão... É uma maneira de se expressar, a música Exatamente. é uma maneira de se expressar. A arte, a dança, né? Tudo é bem nessa expressão. E voltando, gente, um pouquinho para essa questão da experiência, o Juan compartilhou a experiência dele e a minha, eu me lembro, né, de quando eu era um pouco mais novo, não era esse violão, mas aí eu peguei um violão emprestado na época que eu estava aprendendo e eu lembro que eu tinha o costume de vez em quando acordar antes de ir para a escola, tipo 6 horas eu estudava de manhã e às vezes acordava um pouco mais cedo e eu ia pra varanda, hoje onde aqui é meu quarto, é meu espaço, aqui era uma varanda. Caramba. E aí eu pegava o violão, sentava num banquinho que tinha, um sofazinho, e eu começava a fazer o meu tempo com Deus, essa minha ministração de refletir, isso aí. E o mais incrível é que assim, eu não canto, mas as coisas fluíam. Eu escolhi uma música e, cara, às vezes eu ficava 20 minutos com a base de uma música, assim, falando o que eu sentia para Deus, falando aquelas coisas. Adoração, né? Entrando nesse contexto de essência, que eu via que, assim, mano, era algo muito natural. Eu não me obrigava a fazer isso. Eu acordava mais cedo, nossa, que hora? Vou lá, era algo natural. Era uma essência que já vinha plantada em mim, e eu gosto muito de dizer isso, né, que pros músicos, cara, é muito importante quando você entende quem você é quando você está fazendo o que você faz. Não é sobre fazer só porque você tem habilidade, cara. Quem você é ali, naquele momento? Você é um filho amado? Você é alguém que recebeu um dom e que entende que por receber aquilo de graça, por Deus ter te abençoado, você está devolvendo? Qual é o seu porquê? Eu acho que essa frase, essa pergunta é muito boa, assim. Qual é o seu porquê? Por que você está fazendo aquilo? E quando a gente entende essa essência, eu comecei a perceber que, cara, no fim das contas, a música me encontrou. A gente estava compartilhando isso e eu falei pra ele, cara, eu nunca tive essa vontade de ser músico. Eu acabei virando músico por conta de um primo meu que veio morar comigo, que virou minha influência, eu, tipo assim, meio que ajudando ele a estudar para poder participar de um concurso de musical, eu acabei aprendendo e depois, mais por um tempo, por um fato de a gente mudar, né, pra igreja, e aí tinha um professor, eu não fazia música, e aí ele falou, pô, vamos estudar o mesmo instrumento, só que, cara, eu não queria, entendeu? E eu, pra não, talvez, ter que, pô, compartilhar o mesmo instrumento, ficar estudando junto, eu sempre gostei de ser um pouquinho mais reservado. E aí eu fui pro teclado, que hoje, cara, é o meu instrumento principal. Então, eu costumo dizer que tem isso, às vezes Deus, ele não fala, mas ele abre uma porta, ele dá uma direção e talvez um sentimento projetado em mim me fez estar indo na direção que Deus queria, sabe? Parece que ele só girou, ajustou a vela assim e pronto, eu fui pra direção, sabe? Por uma mentalidade que pra alguém que olhasse assim fora, nossa, cara, isso foi meio egoísta, mas olha aonde me trouxe. Então, assim,
Às vezes a gente acha que está fazendo sabe, tendo aquele impulso do nada e a gente fala assim, cara, o que eu fiz? Mas aí, anos depois, você vai observar a história e você vê que, cara, teve cada detalhe de Deus agindo ali. Então, essa experiência sempre me marca, porque eu penso eu penso muito nisso, né, sobre a essência. A gente tem vivido uma fase onde a mídia tem feito com que pessoas habilidosas ocupem espaços que pessoas que muitas das vezes têm a essência não ocupam. Você hoje vai na igreja, você vê que às vezes o irmão não tem a melhor técnica, mas ele canta, cara, o ambiente muda. Porque carrega presença. E aí você vê que, pô, se ele for postar um vídeo hoje na internet, cara, não deve passar de 100 a 200 visualizações. Porque a gente tá acostumado a rolar o vídeo e olhar, caraca, aí, que voz. Mano, que técnica, que nível, mas raramente a gente tem valorizado o sentimento que é transmitido através do vídeo, né? E eu acho que com o avançar dessa questão da IA, isso pode tornar um pouco insensível. Da gente, pô, hoje tem conteúdo que eu olho assim de cara e falo, nossa, é IA. E o pessoal fala, nossa, a IA tá ganhando espaço, né? Tá... Só que realmente a presença, a essência, ela tá começando a ficar um pouco inibida. A gente tá tendo que garimpar um pouco mais para achar isso. É o famoso isolamento social, né? Já tem estudos sobre isso. As pessoas estão começando a se isolar de viver em sociedade, começam a nascer novas fobias, como a fobia social, que uma pessoa tem dificuldade, a síndrome do pânico. Então, tudo isso tá aumentando, né? As doenças aumenta justamente por conta da têm. falta de contato humano, né? O humano precisa de humano. E a internet tem, infelizmente, diminuindo esse contato humano. Ela é muito boa, ela traz muitas informações, mas de maneira mal dosada, ela pode mais atrapalhar do que ajudar. Pode. E já pra gente caminhar pro final, né? A gente falou que a timbragem é o CPF do músico. Eu costumo ensinar para os meus alunos que existem 3 pilares. E isso aqui foi um mindset que eu desenvolvi que diferencia qualquer músico, que é habilidade, que é o que você sabe fazer, o que você estuda, o que você treina, personalidade, porque quem você é, o seu comportamento natural, ele vai te influenciar na hora de você tomar decisões dentro da música. De, cara, olha, eu gosto de fazer mais isso. E aí, por gostar demais de fazer isso, ou por observar mais aquela parte, você vai querer desenvolver as suas técnicas, a sua habilidade voltada para aquilo. E aí a gente entra no contexto da referência de quem são os nossos músicos, os nossos artistas, né? Então, ele vai dessa personalidade. E aí a gente entra nas divisões de estilos musicais. Se você tem uma personalidade, às vezes, de ser um cara maneiro, um cara mais agressivo, de gostar de uma parada mais agitada, você vai pro rock. Se você é muito romântico, o negócio vai pra uma parada mais melódica. Talvez pagode. Entendeu? Então, você vê que a personalidade, ela influencia no seu ritmo, na sua maneira de se expressar nas músicas que você vai querer gostar com mais frequência, né? E o sentimento. Que é, cara, o que você tá sentindo? Sabe? É igual a gente falou agora há pouco de tipo, pô, eu tava meio cansado, meio triste. Então, cara, o que saiu dali na hora do fundo foi uma parada triste. Então, esses 3 pilares diferenciam qualquer músico, porque nenhuma pessoa é igual a outra. Então, a partir desse ponto de que cada um vai se comportar diferente, você vai ter músicos diferentes, tanto pela habilidade, pela personalidade e pelo sentimento. Cara, e isso pra mim até hoje é algo que eu carrego. Eu também desenvolvi algumas técnicas que eu passo para os meus alunos. Eu nem falei, mas eu tenho um workshop chamado Corpo, Voz e Interpretação. E eu apresentei ele lá na UF, inclusive, aí o pessoal estava até falando sobre transformar em um grupo de estudos, porque gostou bastante. E eu uso esses pilares, né, de entender a voz, de entender o corpo e o que é a interpretação, como eles se conectam, para que a gente possa trabalhar, conhecendo o nosso corpo, entendendo a nossa voz e interpretando através da nossa personalidade, através do que a gente quer dizer, ou justamente conseguir passar por várias performances, várias personas através do alter ego, né? Então,
É isso. E já aproveita para fazer seu merchan aqui, da galera aqui, né, da Ah. nossa região, que você fala de música, tá aprendendo as técnicas. Por enquanto, em Rio das Ostras, né? Eu não sei o dia de amanhã, mas até esse vídeo. Por enquanto, aqui em Rio das Ostras, eu sou professor de canto, interpretação e performance. Então, se você tem interesse, só acessar minhas redes sociais, vão estar por aí em algum Já deixa lugar. teu Instagram falado, mas depois a gente vai colocar no link. @Juan com R, _Solis, SOLIS. Eu tô online, dou aula presencial também. Se você está iniciando no mundo da voz, ou então se você quer aprender alguma técnica diferente, aperfeiçoar o seu tratamento vocal. E também já aproveito para agradecer o convite. Claro. Eu fiquei muito feliz. Mano, e a pergunta que eu quero finalizar e que sempre vocês vão ver aqui nos próximos vídeos é: qual é a música que hoje reflete o seu momento? Eu acho que aquela que eu falei, tem duas, pode duas. Pode duas. Tem aquela que eu falei do doce presença, constante presença, que não vai embora, vem, fica e mora. Então, você ainda não conhece, vou te apresentar, mas é muito boa. E Nada Mais, né? Nada que mais. Nada Mais, Do uma vez, Gabriel nada mais uma vez, Death Death Hope. Com Nada Mais de Gabriel Guedes, né? É. Daquela versão. Que é essa que fala, né? Lamento por viver indiferente. E também tem a outra parte que vai falar, eu não tenho mais a minha vida como preciosa. As escamas caíram ao chão. Frases de Paulo. Então exato, Paulo. Incrível. Né? Porque Paulo, ex-Saulo, é minha maior referência, assim, porque o Senhor trabalhou comigo muito dele, do viver com o espinho na carne. Então, sim, é isso. E compartilhando pra galera, gente, uma música que eu tenho vivido demais é aquela Carta Viva. Uau! Porque... Caraca, a gente podia gravar também. Não, em breve vai ter Em vídeo breve. dessa música, porque eu comecei a ouvir ela tem uns 3 meses que eu ouvi ela e eu falei, caraca, é realmente isso. Porque durante a nossa vida, eu ouvi promessas, né? Até eu acho que todos nós temos promessas que Deus nos fez, ou de que Ele usou alguém pra falar pra nós algo que Ele quer fazer da gente no futuro. E ela fala sobre isso, sobre, cara, se você quiser me procurar no meu passado, não tem mais. Não tem como comparar, porque entendeu? já foi. Sabe? E aí, cara, e tem o refrão dela que diz... Isso aí, minha história Deus já escreveu. Então, é exatamente isso. Um professor na sala de aula que escreve lá e a gente tem que aprender a reproduzir algo que já foi escrito. Sabe? É assim, cara, a nossa história ela já foi escrita, mas a gente recebe a oportunidade de aprender a contar ela. A gente estava falando sobre isso, que assim, Deus ele nunca fala 100% o que vai acontecer com todos os detalhes. Às vezes ele nos dá um deslumbre do fim. Ele trabalha com mistérios. Isso aí. E aí a gente tem que aprender a contar ou a escrever algo que já está escrito. Sabe? Deus já falou que em algum momento da sua vida você seria usado, você iria para lugares longe. Então isso vai acontecer, porque a palavra dele não volta atrás. A não ser que nós, com o nosso livre-arbítrio, consigamos transformar uma bênção em maldição. Entra um contexto do André Fernandes, que é a questão de posicionamento. Se você já sabe que Deus vai fazer isso com você no futuro, o que você precisa fazer para estar pronto? Sabe, se Deus vai te usar, falou que vai te usar na palavra, o que você tem que fazer para estar pronto para aquele momento? Porque é assim, cara, o ônibus vai passar mais cedo ou mais tarde. Só que se você não estiver no ponto, meu parceiro, entendeu? É isso que muitas das vezes faz o nosso resultado atrasar. Eu falei com ele que eu tava tentando já colocar alguns projetos em prática, já há um tempo que Deus tem me incomodado, e é exatamente isso, sabe? Talvez não ter me programado com mais fidelidade para ter realizado isso antes, fez com que isso acontecesse alguns meses depois. Então, é exatamente o que o pessoal fala, cara, o que Deus prometeu para você já está pronto, falta nós.
Então, assim, às vezes vai exigir esse posicionamento nosso para acessar algo que Deus já liberou, sabe? É aquilo, muitas das vezes, pô, eu costumo dizer muito, só para não me alongar, da porta aberta. Eu postei um vídeo falando sobre isso, que muitas das vezes a gente, quando é visita, a gente chega, bate na porta e a pessoa fala assim, pode entrar, a porta está aberta. Só que na teoria, A porta tá está fechada. fechada. Então, peraí, na verdade, o acesso em si pode não estar com você, sabe? Deus talvez falou assim, eu vou abrir uma porta. Então, cara, a porta está aberta. Mas eu você tenho que abrir. precisa dessa ação de Verdade, legal posicionamento. isso. E tipo assim, falar, caraca aí, peraí, o que eu preciso fazer? Eu preciso colocar a mão na maçaneta, girar. Ele já falou que a porta tá aberta. Ó, eu vou Só abrir a tomar porta. posse. Isso aí. e tomar Mas atitude. essa questão que a gente não entende de acessar é que tomar posse vai exigir um posicionamento e uma ação. É muito Maneiro. incrível, entendeu? Legal isso. Entendeu? Então, assim, é exatamente isso. Deus já escreveu essa história. Ele já liberou uma palavra sobre você, mas agora é hora de você agir com esse posicionamento. E da mesma forma, ao contrário, que se Deus trancar a porta, significa que, independente da força que você fizer, a autoridade você não tem. E é por isso que às vezes a gente tenta muita coisa e não acontece. Por quê? Porque a autoridade não está sobre nós. E aí, para finalizar, agora eu vou finalizar, a gente entra naquele contexto que a gente falou mais cedo sobre Pedro, da pesca. Ele foi, Jesus disse, pô, joga a rede para outro lado. Ele disse, sobre a tua palavra, eu vou fazer isso. Então, cara, se existe uma palavra liberada, você recebeu, né, parte dessa autoridade. Então, vai exigir de você exatamente isso, posicionamento, E obediência e a ação. Gente, ó, finalizamos aí o nosso Música e Ministério. Não sei quantos minutos deram, mas foi incrível porque a gente pôde expressar tanto música, né, a parte teórica para a galera de história da música, quanto ministério, onde vocês conheceram um pouco do Juan, a experiência que ele viveu, a minha que eu também vivi, e entre outras nos próximos vocês vão ver, né, aí a gente compartilhando mais experiência. Eu vou trazer algumas outras pessoas aqui também para que possam agregar na vida de vocês, pessoas com experiências diferentes, com visões diferentes da música. Como ele disse, a música é muito peculiar, né? A música, as pessoas, nós somos pessoas únicas. Então, gente, com muita alegria, finalizando esse vídeo. Não esqueça de curtir esse vídeo se você gostou, seguir os nossos canais, seguir a gente nas redes sociais pra gente. E deixar no comentário se você chegou até o final desse vídeo. Comenta música e adoração. Música e ministério. Música e ministério. Música e ministério. Que aí a gente vai saber quem realmente assistiu até o final. Não vale pular, hein? É isso aí, galerinha. Ó, tamo junto. Tchau, e até o próximo gente. vídeo.